O anime começa no castelo do Rei Demônio, onde o grupo do herói se encontra. Yuga pergunta se todos estão prontos. Mikana fala que pesquisou todas as habilidades do Rei Demônio e de seus seguidores e que certamente Yuga sairá de lá vencedor. Ele diz para o grupo avançar e todos concordam. Nesse momento, o portão do castelo se abre e vários servos do Rei Demônio aparecem. Após derrotarem todos eles, o grupo chega até a sala de Yuki, que pergunta se todos eles são heróis e se estão ali para derrotar o Rei Demônio. Ele diz que, se for esse o caso, é uma pena, pois terão que derrotá-lo antes de irem até o Rei Demônio. Mikana lança uma bola de fogo em direção a Yuki, mas ele a detém facilmente, dizendo que a magia dela é fraca. Raven então avança com sua espada tentando cortar Yuki, mas ele desvia de todos os golpes e revida com um chute. Cecília usa magia de suporte em Yuga, que ataca com a Excalibur, mas é facilmente derrotado pela magia escuridão sem fim de Yuki, e todos caem no chão. Quando Yuki vai usar uma magia neles, fica encantado por Cecília, percebendo que ela faz totalmente o seu tipo. Nesse momento, os subordinados de Yuki aparecem, perguntando se devem dar um fim neles. Yuki se assusta e comenta que mandou eles ficarem escondidos. Siki comenta que eles estavam o tempo todo olhando para a garota no chão e pergunta o que aconteceu. Yuki tenta disfarçar, dizendo que estava pensando no que fazer com eles. Duke diz que devem matá-los, mas Yuki recusa, mandando jogarem todos para fora do castelo, na aldeia humana ali perto. Eles obedecem, dizendo que isso é um saco e que ele vai levar outra bronca do Rei Demônio. Um mês depois, Yuki é convocado até o trono do Rei Demônio. Zaekir pergunta quantas vezes o grupo do herói o desafiou e perdeu. Yuki responde que foram 13 vezes. Zaekir diz que se perderam para alguém como ele, nunca botaram medo neles. O Rei Demônio pergunta por que Yuki não dá logo um fim no grupo do herói. Yuki responde que eles são apenas insetos e não vale a pena matá-los. Porém, o Rei Demônio diz que, se ele não quer fazer isso, dará a tarefa aos seus subordinados. Yuki sabe que eles não são páreos para o grupo do herói e assume a tarefa. Depois disso, ele reflete que o grupo do herói é forte o suficiente até para derrotar o Lorde Demônio, pois Yuki é tão forte que parece até trapaça. Como ele é um demônio, não pode deixar o Rei Demônio morrer, e decide finalizar tudo no próximo confronto. No dia seguinte, o grupo do herói retorna e diz que dará um fim nele. Yuga e Raven avançam contra Yuki, mas são bloqueados com facilidade. Ele usa a magia das trevas neles e arremessa os dois contra a parede. Cecília diz que vai curá-los e pede para Mikana ganhar tempo. Mikana dispara um feitiço de fogo, mas não surte efeito, e ela percebe que Yuki é forte demais. Cecília cura Yuga e Raven. Yuki começa a rir deles, dizendo que não importa o quanto lutem, serão jogados na escuridão todas as vezes. Yuga pede cobertura para Cecília e usa a técnica da espada sagrada Excalibur, mas não tem sucesso. Yuki diz que eles não são capazes de vencê-lo e faz uma proposta. Pede que deixem a sacerdotisa para trás, e assim poderão passar. Yuga recusa, mas Mikana diz para aceitarem a proposta, pois não podem vencê-lo e precisam chegar até o Rei Demônio. Yuga recusa novamente, e Mikana fala que uma sacerdotisa não é mais importante do que salvar o mundo. Cecília pede para eles irem, dizendo que ficará bem. Yuga concorda, dizendo que, logo após derrotarem o Rei Demônio, voltarão para buscá-la. Yuki abre a porta e eles avançam. Quando estão a sós, Cecília pergunta por que ele pediu que só ela ficasse, já que sozinha não é capaz nem de arranhá-lo, mas diz que não vai desistir. Ela usa magia sagrada contra ele. Yuki se defende e pede para ela escutar o que ele tem a dizer. Ele se apresenta, mas Cecília não entende por que ele está se apresentando à pessoa que pretende matar. Yuki explica que, se fosse matar o grupo, poderia ter feito isso desde o primeiro encontro. Ela pergunta o que ele quer e Yuki diz que se apaixonou por ela à primeira vista e pede que ela namore com ele. Cecília fica chocada e recusa, deixando Yuki completamente deprimido. Ela aponta o cajado para ele, dizendo que não vai baixar a guarda por causa desse truque barato, mas Yuki não resiste. Ele diz que agora que foi rejeitado, não se importa mais com nada. Yuki explica que mesmo estando vivo, só pode ficar naquele lugar, pois só pode sair do castelo para atacar vilas humanas e não tem interesse nisso. Cecília diz para ele parar de mentir, pois todos os humanos são cruéis. Yuki revela que, mesmo tendo aparência de demônio, reencarnou de outro mundo. Ela não entende, e ele explica que, por dentro, é humano. Cecília pergunta por que ele obedece às ordens do Rei Demônio. Yuki responde que, se matasse o Rei Demônio, ele seria o próximo rei, e não tem nenhum interesse nisso. Como resultado de suas escolhas, passou dias recluso, mas ao conhecê-la, se apaixonou, e ficou pensando nela o tempo todo. Foi a primeira vez que se sentiu vivo, mas agora que foi rejeitado, nada mais importa. Cecília diz a ele que, se tem um coração humano, deveria usar esse poder para o bem das pessoas, e o convida para ir ao mundo exterior com ela. Pouco tempo depois, já podemos ver nossos heróis sendo condecorados por sua bravura, pois ao que tudo indica, eles realmente conseguiram derrotar o Rei Demônio. O rei Dartorta Clarines, do Reino Clarines, é o responsável por isso, e precisa fazê-lo, já que a partir de agora começa uma nova era em que os seres humanos podem viver em paz.
enquanto todos estão comemorando, nosso querido Yuki está nos arredores da cidade, pois ele planeja conhecer melhor esse lugar para poder ficar ao lado de Cecília. Com essa determinação, ele vai lá e arranca o próprio chifre, sentindo uma dor absurda. Enquanto isso, o povo continua celebrando nossos heróis. Porém, podemos notar algo curioso. A feiticeira parece interessada no herói, que por sua vez a ignora completamente e dá muito mais atenção a Cecília, dizendo que foi graças a ela que venceram essa batalha. E convenhamos, isso nem chega a ser mentira. Enquanto isso, nosso protagonista chega ao Guilda dos Aventureiros. Ele quer se registrar, mas quem está na recepção não é nada simpático. Ele nem sequer sabe qual é o procedimento direito, mas encontra uma folha e diz que Yuki precisa preencher o formulário com nome, idade e uma assinatura afirmando que caso algo aconteça durante o trabalho, a guilda não se responsabiliza. Esse sujeito acaba registrando-o como Yuki, de 21 anos, entrega sua carteira da guilda e informa que ele começará no Rank F, o mais baixo entre os aventureiros. Acho que isso já é conhecimento geral, mas ele pode subir até o Rank S, que é o mais alto, o que lhe dará mais reputação, missões melhores e, claro, mais dinheiro, grana, notas, bufunfa. Esse homem chamado Clayman não parece muito animado para trabalhar, mas ao menos deseja boa sorte para Yuki em sua aventura. Já à noite, nosso protagonista completa algumas missões, consegue um pouco de dinheiro e começa a pensar no que pode fazer a partir de agora. Mas seu maior plano é, mais uma vez, se declarar para Cecília. Ele quer que ela aceite seu amor de qualquer jeito, e acaba rindo como um louco outra vez. E, como era de se esperar com a força dele, não demora muito para começarem a surgir vários rumores sobre um garoto que sobe de rank de forma incrivelmente rápida. O melhor é que Yuki não para de trabalhar. Ele sempre vai falar com Clayman para que aceite suas missões. Isso acaba irritando o homem, já que ele não é o único que trabalha ali. Embora, segundo Yuki, seja justamente porque Clayman, ironicamente, mesmo sendo preguiçoso, trabalha especialmente rápido. O que ele não esperava era que Clayman também fosse tão curioso, pois logo pergunta quem diabos é Yuki. Ele tenta dizer que é apenas um aventureiro comum, mas Clayman acha isso uma besteira. Só se passou uma semana e ele já foi do Rank F para o Rank D, então de normal isso não tem nada. Nosso protagonista fica assustado, achando que será descoberto, mas Clayman diz que, bem, pelo menos ele não está fazendo nada ilegal, então acabam deixando isso de lado. Ainda assim, deixam bem claro que a recepção não é trabalho dele. Nesse momento, surge também uma moça encapuzada pedindo que cancele todas aquelas missões. Quando ela se vira, Yuki percebe imediatamente que se trata de Cecília e fica completamente encantado. Clayman, obviamente, também a conhece e pergunta o que diabos ela está fazendo ali. A garota tenta não chamar atenção, mas diz a Yuki que eles precisam conversar, pedindo que ele a acompanhe até sua casa. E, claro, nosso protagonista não vê problema nenhum nisso. Porém, assim que chegam à residência, percebemos que os guardas também têm muito carinho por Cecília, especialmente um deles, que ao ver um homem descer da carruagem pergunta quem diabos ele é. O companheiro tenta acalmá-lo, mas nesse momento Cecília aparece visivelmente irritada, dizendo que Yuki é seu amigo. Isso despedaça o coração do guarda, que acaba indo embora sem poder fazer nada. Com isso, os dois entram na casa e conversam com mais tranquilidade. Cecília já queria falar com ele há algum tempo, mas não tinha oportunidade. Nosso protagonista diz que não tem problema, pois tem se divertido bastante como aventureiro. E, curiosamente, é justamente por isso que Cecília queria falar com ele. Yuki se tornou o homem do momento. As pessoas comentam que um aventureiro novato está subindo de rank de forma absurda dentro da guilda, e foi por isso que ela foi atrás dele, e é justamente sobre a guilda que ela quer conversar. Do nada, ela pede que, por favor, ele deixe a guilda dos aventureiros. Obviamente, Yuki fica surpreso e quer saber o motivo. Segundo ela, isso acontece porque, como ele sabe, o herói derrotou o Rei Demônio. Porém, isso não significa que todas as ameaças do mundo tenham desaparecido, o que faz sentido, já que derrotar o Rei Demônio não elimina automaticamente todos os outros perigos. Yuki diz que ela tem razão, mas Cecília explica que esses não são o verdadeiro problema. Agora, os reinos humanos começaram a lutar entre si para alcançar a supremacia, e sinais disso já começaram a aparecer. Por exemplo, o herói tem recebido inúmeras propostas de noivado vindas de várias nações diferentes. Yuki pensa que isso acontece apenas porque ele se tornou popular de repente, mas não é exatamente por esse motivo que ela está falando disso. Há nações que querem ter à sua disposição toda a força militar e o máximo de mão de obra possível, e é justamente por isso que ela veio falar com ele. Como Yuki está subindo de rank de forma absurda, com certeza acabará entre os poucos aventureiros de rank S da nação. Mas, quando isso acontecer, todos os olhares estarão voltados para ele. Se em algum momento ele revelar seu poder demoníaco, poderá ser usado como uma ferramenta, e assim as pessoas vão querer conquistar o mundo, o que, ironicamente, o transformaria em um rei demônio mais uma vez. Por isso, ela pede que ele não chame tanta atenção, o que é difícil, já que nosso protagonista precisa pagar contas e sobreviver. Porém, Cecília diz que nesse caso, pode contratá-lo pessoalmente.
Claro que ela não tem recursos suficientes para manter um aventureiro de rank S, mas, em troca, fará tudo o que estiver ao seu alcance por ele. Ela só quer fazer isso porque realmente se preocupa com a paz da nação, a ponto de até se inclinar diante do nosso protagonista, algo que ele não gosta nem um pouco, pedindo que ela jamais volte a fazer isso na vida. Ele deixa bem claro que mesmo que uma bela dama apareça e se declare para ele, nunca aceitará, pois a única pessoa admirada por seus olhos é ela. Isso acaba arrancando boas risadas da pobre Cecília, já que, mais uma vez, ele está fazendo um verdadeiro teatro, como nos tempos em que era um demônio. Isso a deixa bem mais tranquila, então ela diz que ele pode continuar trabalhando como aventureiro. Yoki concorda, e também afirma que tentará não se destacar tanto assim. Nesse momento, alguém bate a porta procurando por Cecília. Então somos apresentados a Aquarim, a mãe dela. Nosso protagonista fica hiper, mega, super nervoso diante dela. Aquarim se desculpa com Yuki pelo comportamento do porteiro e diz para ele não se preocupar, pois Sofia, uma de suas criadas, vai se encarregar de discipliná-lo. Sofia pergunta a da Aquarim quantos ossos ela deve deixar inteiros, o que deixa tanto Cecília quanto Yuki extremamente preocupados. Indo ao que realmente importa, Aquarim pede para Sofia se retirar por um momento, e a sós pergunta à filha se ela falou com ele sobre aquilo. Aparentemente, Cecília tem recebido várias propostas de noivado, e, para piorar, uma delas veio do herói. Isso faz com que nosso protagonista perca totalmente a paciência e comece a xingá-lo no ar. A mãe percebe claramente que Yuki está apaixonado por sua filha e, vendo que já não dava mais para esconder, ele nem tenta. Então, Aquarim se aproxima e pergunta se, nesse caso, ele gostaria de se casar com Cecília. Obviamente, ele já estava prestes a dizer que sim, mas percebe a expressão da amiga. Por isso se controla e diz que, na verdade, já se confessou antes e foi rejeitado. Por enquanto, ele só pretende trabalhar duro, conquistar bons feitos e, quando se sentir preparado, se confessar novamente, algo que já começa a entediar um pouco a mãe. Era óbvio que ela tentaria incentivar algo, mas Yuki se desculpa se a ofendeu e diz que quer respeitar os sentimentos de Cecília. Ao fazer isso, curiosamente, ele acaba passando no teste da mãe, já que ela nunca entregaria sua filha a qualquer um que aparecesse por aí. Mesmo assim, ao ver como ele se comporta, Aquarim fica mais tranquila, percebendo que ele não é uma má companhia, e espera que ele se dê bem com a filha. Com isso, ela se retira e Cecília também se despede de Yuki. Mas antes disso, bastante nervosa, ela pergunta se ele pode lhe fazer um pequeno favor, permitir que ele a chame pelo nome. Ela acha que talvez seja um pedido forte demais, já que mal se conhecem, mas para ela não há problema algum. Em troca, ela também vai chamá-lo de Yuki, o que deixa nosso protagonista super feliz. E bem, por aqui encerramos o vídeo de hoje. Comenta a palavra rejeitado para eu saber que você chegou até o final.